Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia! Chegamos então a mais uma live diária. Hoje, nossa live número 150. Então, fechamos aí com a data de hoje 150 lives aqui no Instagram. Esse ano já são 50 lives. Aqui no nosso horário tradicional, né, das 7 horas e 30 minutos, hoje sexta-feira, dia 15 de março. Então chegamos a mais um dia para falar novamente sobre desenvolvimento pessoal, deixando os recadinhos aqui, né, que as nossas lives diárias, elas são lives reflexivas de 20, 30 minutos ali diários, mas com atividades práticas já para a gente colocar ali para o nosso dia a dia. Então são lives mais curtinhas e também para quem quiser dar um passo a mais, a partir do final do próximo mês, a gente vai estar abrindo uma nova turma do nosso clube de assinatura recorrente, que é o Clube do Básico Bem Feito, que lá sim a gente tem lives mais em formato de aula, onde a gente explica um pouco mais, aprofunda sobre a teoria do que a gente vê aqui no dia a dia, com módulos sobre mentalidade, sobre comunicação, sobre construção de hábitos, além também de módulos extras com especialistas em nutrição, falando de alimentação saudável, organização financeira e um grupo de estudo de livro para quem quer construir o hábito da leitura também, que se reúne a cada 15 dias para debater também, se reúne online, né, para debater também sobre um tema específico daquele livro. Então, dados os recados, vamos ao que interessa. Eu tinha ficado, né, no final da live de ontem de falar hoje um pouco mais sobre algumas soluções em relação àquele tema que a gente viu ontem, né, sobre a questão do vitimismo, sobre a questão da solução, trazer aí algumas formas práticas para a gente também estar resolvendo isso no nosso dia a dia. Então eu vim hoje falar um pouco sobre algumas más inclinações que todos nós naturalmente temos e uma técnica, né, muito simples para a gente também mapear isso no nosso dia a dia e trazer isso para a nossa consciência de uma forma que a gente possa estar resolvendo isso, né, tá realmente tomando o domínio, né, para não deixar isso nos afetar no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala um pouco de amadurecimento aqui, que é o nosso tema central no nosso dia a dia aqui, a gente pode visivelmente ver que uma pessoa que ela ainda não amadureceu, que ela ainda está um pouco perdida, que ela acaba muitas vezes caindo, né, nessas más inclinações que eu vou falar, normalmente é uma pessoa que ela ainda não sabe contar a sua história direito, né? E quando eu falo sobre não saber contar a sua história direito, não estou falando no sentido de simplesmente a comunicação, né, a forma que ela comunica, mas sim a forma distorcida que ela está olhando para como ela está vivendo no seu dia a dia. E aí a gente pode falar de diversos fatores, né, dos motivos por que isso acontece. Às vezes pode ser porque a pessoa realmente está ali num piloto automático, vivendo no seu dia a dia, né, dorme, acorda. Ou às vezes é porque a pessoa ela fica fazendo pose diante das outras, né? Então ela acaba querendo ali, né, mostrar uma coisa que talvez ela não é, por medo do que as pessoas vão falar, ou às vezes para ser um agradador, assim, para que as pessoas não torçam o nariz contra ela, né? Algum tipo de medo. Então isso faz com que, de certa forma, a pessoa não saiba contar a sua verdadeira história, né? Aquilo que ela está de fato vivendo, né? Que é olhar para a realidade sem nenhuma distorção. E quando a gente não sabe fazer isso, qual é o grande problema, né? Eu vivo aqui falando que as nossas ações no mundo é que causam um efeito que vai tornando, né, vai formando de certa forma a nossa personalidade, vai fazendo a gente ganhar força, vai fazendo a gente ganhar virtudes. Quando a gente está com esse olhar distorcido, quando a gente não tem consciência muito de quais são essas más inclinações, do que está nos fazendo, né, não chegar onde a gente quer, ou não fazendo a gente viver nessa pose da qual eu estou falando, e a gente não sabe contar essa nossa história, o que acontece é que as nossas ações, elas acabam não causando o efeito pretendido, né? Então eu estou ali desejando algo, eu estou ali querendo realmente viver uma vida, de repente com maiores virtudes, e aí por eu não saber contar minha história, por eu não parar no dia a dia para perceber o que de fato está acontecendo, as minhas ações, né, de modo automático, elas não vão causando o efeito que aquele meu roteirista, né, falando assim, aquela coisa, aquilo que eu quero realmente vivenciar em algumas áreas da minha vida, eu vou fazendo, as minhas ações elas não vão causando esse efeito pretendido. Por quê? Porque por eu não ter de fato o domínio, né, do que está acontecendo, né? Eu não ter o domínio de
fato para a construção dessas virtudes, porque no fim das contas eu estou vivendo ali só uma pose, né? Estou vivendo uma pose diante das pessoas, né? Então, dessa forma, esse é o primeiro ponto, essa é a abertura de olhar que a gente precisa fazer para entender porque que é muito importante a gente conhecer essas más inclinações e dominá-las, que só assim a gente consegue colocar as nossas ações para causarem o efeito pretendido. Senão eu acabo tendo o quê? Eu acabo tendo uma desconexão de causa e efeito, né? Porque eu desejo um efeito para a minha vida, no fim das contas, mas por eu não ter essa consciência do que me atrapalha, eu vou vivendo no meu dia a dia, né, realizando outros tipos de causa, né? Quando eu falo a causa, são as nossas ações que vão gerar aquele efeito. Quando eu estou ali, né, sem essa consciência do que me atrapalha, eu vou vivendo dia a dia no automático determinadas causas que não vão gerar aquele efeito pretendido. Então, acaba gerando esse efeito completamente diferente do pretendido. E aí qual é a consequência disso? A consequência disso é que eu acabo ficando desorientado, e essa desorientação é que vai gerar aquilo que eu estava falando na live de ontem, que no fim das contas é um tipo de vitimismo, né? Então, poxa, eu não estou aqui vivendo uma consciência, aí chega um momento que acontece algum incômodo na minha vida e eu olho, poxa, por que as coisas não acontecem para mim? Ah, mas aí porque as pessoas não reconhecem, mas é porque as pessoas não me ajudam, mas aí fica aquele discurso de vitimismo que no fim das contas é de alguém que não parou para examinar a sua vida, que não parou para ver de fato realmente que ela não está realizando as causas, né, corretas para surtir o efeito pretendido. Então tá bom, beleza, entendemos isso, fizemos essa abertura de olhar, e agora como que eu faço? Eu quero saber como fazer para conseguir resolver essa situação, né? Já que é esse estado de inconsciência, né, que está fazendo com que eu não foque nas causas certas para ter a consequência, né, para ter o efeito desejado. Então, como que eu faço isso? Como que eu faço para arrumar isso na minha vida? É disso que a gente vai falar agora. Vou tomar um pouquinho de água aqui para a gente poder prosseguir. Então, aí entra realmente o presente que eu falei que eu ia dar para vocês aqui hoje nessa live número 150, que é o como fazer, né? Que é uma técnica milenar que eu quero trazer aqui para a gente sair, de certa forma, desse acorda e dorme, né? E vive de novo, né? Um dia, mais um dia, igual todos os outros, depois acorda, dorme de novo e faz tudo do mesmo jeito. Então, essa é uma técnica milenar, e ela dura assim, 2, 3 minutos tu vai fazer isso no teu dia, né? Por que precisa ser uma coisa simples? Porque eu tô aqui todo santo dia falando sobre o básico bem feito, sobre a gente fazer o que é básico e de não inventar esquisitice, de não ficar inventando coisas que vão tomar totalmente o nosso tempo. Eu sei como é a vida da pessoa que está ali no dia a dia trabalhando, tendo que criar família, tendo que estudar, fazendo outros compromissos. Não vai funcionar se eu ficar aqui te passando coisas para tu ficar 30 minutos, 1 hora do teu dia. Às vezes tu não tem esse tempo ali disponível. Agora, eu sei que pelo menos 2, 3 minutos do seu dia, né, para se preocupar com o teu desenvolvimento, com o teu autoconhecimento, isso tu tem que ter. Se tu não tiver isso, aí verdadeiramente tu está dando desculpa e aí tu não quer evoluir. Então, é simples mesmo, 2, 3 minutos, só que a gente precisa fazer isso diariamente para que funcione. Não, eu quero que seja 2, 3 minutos, mas eu quero que seja um dia só. Aí também só que é moleza, né? Aí também tu não contribui para o teu desenvolvimento. Então, tira esses 2, 3 minutos, talvez 5 no máximo do teu dia, no final do teu dia, para fazer isso que eu chamo de exame de consciência. Eu já vou te orientar como tu faz isso, né? Nesse dia, em todos os dias tu fazendo isso, o que vai acontecer? Todos os dias tu vai estar fazendo um balanço dos teus atos e diante do observador onisciente, né? Não é uma coisa que eu vou ficar ali fazendo. O que é aquela pose da qual eu estava falando anteriormente, né? Aquela pose quando tu está ali na frente dos outros, né? Então esse exercício tem que ser só você, né? Diante do que eu chamo do observador onisciente, que é aquele do qual o teu criador, do qual tu não precisa fazer pose, né? Porque ele sabe de tudo, né? Ele te conhece mais do que ninguém. Então é diferente de falar, não, eu vou fazer essa aqui, é uma dinâmica com o Joãozinho. Aí chega lá, eu fico querendo contar historinha pro Joãozinho me ver de um jeito diferente, pra Mariazinha me ver de um jeito diferente. É óbvio que não funciona. Então essa técnica é você ali no final do dia, né? Papel e caneta na mão, né? Bem simples. Eu vou fazer no celular, mas aí vai dar um monte de distração. Eu prefiro fazer
com papel e caneta. Pega papel e caneta de uma forma simples, só você, e aí tu vai fazer 3 tipos de questionamentos e esses questionamentos eles vão ser direcionados para 7 tipos de más inclinações que eu vou estar te passando aqui hoje. E quais são esses 3 questionamentos que tu vai fazer? Primeiro é o que eu fiz bem hoje. Bem simples, né? O que eu fiz bem no dia de hoje. Segundo, o que eu fiz mal no dia de hoje, né? As coisas que eu fiz que eu não deveria ter feito. E terceiro, o que eu poderia ter feito melhor. Então aí nesse momento, o que acontece? Qual é o grande efeito que isso vai causar na tua vida? Fica fazendo isso 2, 3 meses da tua vida, se repetindo. Tu vai começando a observar, depois de um certo período, né? Qual é o fio condutor da tua vida. Tu descobre qual é o fio condutor da tua vida. Tu descobre ali, poxa, quais são as coisas que estão se repetindo todo santo dia. Poxa, de novo eu fiz aquela brincadeirinha que eu não devia ter feito. Poxa, de novo eu fui grosseiro com fulano. E aí tu vai começando a perceber, né, as coisas boas que tu pode preservar e as coisas ruins que estão de certa forma te atrapalhando e as coisas das quais tu pode melhorar. Isso, no fim das contas, por mais que possa parecer simples, né, é tudo que a gente tem dentro do que chamam por aí de autoconhecimento, né? Então eu tiro um tempo para fazer aquilo ali. Ah, não, mas eu precisaria de mais tempo. Não precisa de mais tempo. Ah, mas não consegui terminar em 3 minutos. Não tem problema, sabe por quê? Porque tu vai fazer aquilo ali todos os dias. Até melhor que tu fique pouco tempo, porque daqui a pouco nos primeiros dias tu começa a colocar tudo de porcaria que tu viu, né? Que tu colocou um espelho na tua cara, e aí tu viu o tanto de porcaria que tu faz ao longo do dia, aí tu até vai desanimar, vai se desesperar, talvez você não sabia que você tem tantas más inclinações assim. Então, faz só esses 3 minutos, coloca ali o que veio realmente, né? O que eu fiz bem, o que eu fiz mal e o que eu poderia ter feito melhor. Perfeito, fez isso, guarda ali, lê, né? Faz esse exame de consciência, no outro dia vai lá e faz de novo. Tu vai começar a perceber padrões repetitivos que se repetem ali e que estão te tirando do eixo, que estão, né, se tornando certos vícios, né? E aí, ao mapear isso, né, depois de tempos, tu começa a descobrir quais são essas tuas más inclinações que não permitem com que tu seja o melhor ser humano que tu pode ser, o melhor profissional que tu pode ser. Aí o que tu começa a perceber? Começa a perceber quais são as virtudes que tu precisa ter. Esse ganho de consciência é que vai fazendo tu perceber aonde tu precisa melhorar, né? E aí, quais são essas más inclinações? Eu trouxe aqui também, são 7 más inclinações. Tudo que for variar disso aí seria tipo como uma espécie de derivado disso, né? Porque o centro está nessas 7 situações. Então, presta atenção nisso, porque daí o que acontece? Quando tu for fazer o teu exame de consciência, tu observa ali nessas 7 coisas das quais eu estou falando para ver o que estava presente ali no teu dia a dia, para tu começar a mapear e não deixar aquilo ali afetar a tua vida. Então a primeira delas é o que a gente poderia chamar aí de luxúria, mas vamos colocar ali como distração, que aí o pessoal entende melhor. Então são essas distrações do nosso dia a dia. Essa é uma das más inclinações, né? A gente está ali focado, querendo fazer um projeto, daqui a pouco vem uma coisinha e distrai. Essas distrações às vezes pode ser um grupo de WhatsApp ali que fica fazendo piadinha o tempo todo, né? Eu, como tenho essa mania de querer, né, responder todas as mensagens, eu sou uma pessoa que não gosto muito de entrar em grupo de WhatsApp. Eu sei que isso não poderia ter um domínio sobre mim, eu deveria ter um domínio sobre isso. Às vezes as pessoas ficam bravas que eu não entro em grupo de WhatsApp, mas eu sei que existe ali uma má inclinação do qual eu preciso ter um domínio maior. Então às vezes eu vejo, poxa, precisa estar no grupo? Se não precisar, se dá pra gente tratar por aqui, eu prefiro não estar. Aí é óbvio, né? Grupo de trabalho, né? Às vezes grupo do condomínio, né? Grupo da família, eu tô lá presente, mas aí eu procuro assim, poxa, né? Quando começa muita mensagem, pipocar muita mensagem daqui e dali, às vezes eu nem acompanho muito. Por quê? Porque o celular, principalmente, né? Esse aparelho que a gente tem aqui na nossa frente agora, é hoje, né, uma das grandes causas de distrações, né? Porque ali tem muita coisinha da qual a gente pode, né, ficar ali relaxando, vendo coisinhas, né, gostosinhas,
que tiram a gente dos nossos compromissos. Então, a primeira coisa, a primeira má inclinação que a gente precisa ver são essas distrações que nos tiram do eixo, que acabam nos tirando do nosso caminho, né? Então, às vezes é ficar rolando feed do Instagram, vendo a vida das outras pessoas, né? Então, às vezes é ali ficar, sei lá, tô ali no meu trabalho fazendo uma atividade, daí agora eu vou, sei lá, vou sair agora ali, vou ali comer alguma coisa e eu não faço o que precisa ser feito. Eu fico naquela tal procrastinação da qual as pessoas falam por aí, né? Então, esse tipo de distração é a primeira dessas más inclinações, da qual a gente precisa observar para acabar não se perdendo, né? Então, no exame de consciência, coloque ali sempre quais são as distrações que estão sempre me tirando ali do meu caminho, sempre me tirando de onde eu quero chegar, de poder fazer o meu melhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a segunda má inclinação é a preguiça, né? Então, poxa, todos nós temos um pouquinho desse elemento de querer às vezes ficar no sofá, às vezes de querer ficar na cama até mais tarde, né? Então a gente quer começar uma atividade física, a gente quer começar um estudo, mas aqui eu vou ficar um pouquinho mais. Ele também é um tipo de distração, mas ele cai já um pouco mais pro lado da preguiça, né? Aquela coisa, poxa, aí eu fico no celular até tarde e aí não durmo, aí eu prejudico a minha saúde, aí no outro dia eu vou lá e aí não consigo praticar aquela atividade física, isso vai se tornando uma certa bola de neve, né? Então, para isso, a gente precisa observar, né? Onde é que está esses pontos de preguiça, qual é o momento do dia em que eu me sinto mais preguiçoso. Talvez eu precise cuidar um pouco mais da minha alimentação, um pouco mais do meu sono, para que essa preguiça não seja uma má inclinação, para que eu saia também do caminho, né? Na maioria das vezes a gente está ali querendo inconscientemente ficar economizando energia para não fazer o que precisa ser feito. Essa também é uma segunda má inclinação. Uma terceira má inclinação é o que eu chamo do apego, né? Principalmente o apego material, né? Então quando eu fiz uma aula aqui sobre a identidade, né? Essa coisa do apego material, ela é muito perigosa, porque a gente vai, de certa forma, colocando a nossa identidade nas coisas que a gente, entre muitas aspas, conquista no nosso dia a dia, né? E muitas vezes, por ter um apego ali, né, que é o que a gente chama tecnicamente de avareza, a gente acaba muitas vezes sofrendo porque aquilo ali pode a qualquer momento ser perdido, e aí a gente não vive em paz, a gente não vive uma vida leve, né? Então é aquela pessoa às vezes que se apega em dar uma moedinha para o mendigo na rua, né? Porque ela acha que aquilo ali vai fazer falta. Então é um tipo de apego material que vai tirando a nossa fé, que vai tirando a nossa esperança, e que no fim das contas vai fazendo a gente ser um sujeito avarento, né? Apegado, né? Se alguém, sei lá, né, pisa ali suja o meu tênis ali, sei lá, aí eu já fico bravo com aquela pessoa, porque ela, né, prejudicou ali um bem material, né, que eu tenho um certo apego às coisas materiais. Esse tipo de avareza também é algo que nos prejudica muito, é um tipo de má inclinação. Então, esse é um tipo de má inclinação do qual a gente não deve se deixar dominar, porque a gente acaba se tornando aquilo. E como eu vivo falando aqui, quando a gente se torna algo que mais cedo ou mais tarde vai ser tirado da gente, que a gente não vai ter aquilo ali para sempre, a gente vive naquela tensão, né? Aquela tal construção de castelo à beira de abismos, né? Então, como que a gente resolve isso? Poxa, recebendo com alegria quando a vida nos dá, mas entregando com desapego quando a vida nos tira, né? Porque tudo que é material, uma hora ou outra vai ser tirado da gente, né? Então, se a gente tem, a gente desfruta; se a gente não tem, a gente entrega. Então, esse é o tipo de avareza, né? Que é mais uma dessas má inclinações para você colocar aí também no seu exame de consciência. Quarta má inclinação é também um pouco parecido com as duas primeiras, né, com a distração e a preguiça, mas é a má inclinação da gula, né? O que é a gula? A gula não é, a gente pode falar disso tecnicamente, né, e remete a alimentos, né, a comer demais, né? O que é quando a gente acaba entrando em obesidade? É porque a gente comeu mais do que devia, né? A gente não precisava daquilo ali, a gente precisava só dos nutrientes, mas a gente fica colocando coisa demais para dentro. Mas isso aí a gente também pode observar não somente nos alimentos, a gente pode levar também para o nosso dia a dia, principalmente hoje que a gente vive na tal da era da informação, né? Hoje a gente tem informação demais, em demasia. Então muitas vezes a gente fica ali se colocando informação para dentro de si desnecessária, que não tem nada a ver com a vida que a gente quer viver. Então quando eu falo, poxa, eu não consigo entender porque a pessoa segue
3.000 pessoas no Instagram, poxa, não vai dar conta de ver a vida de todo mundo, né? Ou então, é só para ser um número ali na vida da outra pessoa. Então, poxa, começa a focar nas coisas que de fato importam para ti, né? Então, por que tu vai ficar seguindo lá, sei lá, a vida de um monte de gente lá, que no fim das contas vai fazer o quê? Vai fazer com que tu coloque informação para dentro de ti, através dos teus olhos, dos teus ouvidos, né? A captação dos sentidos, que são desnecessárias, que não vão agregar em nada na tua vida, né? Então, essa tal da gula, que é o excesso, né? O excesso seja de comida, o excesso de informação, acaba também te prejudicando e é um tipo de má inclinação que também deve ser matado. Quinto tipo de má inclinação aí é aquela pessoa que é nervosinha, né? Que se ira por qualquer coisa, né? Então, ela acaba se irritando, né? Aquela raiva de demasiada, né? Tudo, né, que está externo, tudo que acontece externamente tira ela do trilho, tudo deixa ela nervosa, tudo deixa aquela pessoa irritada, né? Então, esse é um outro tipo de má inclinação do qual a gente deve cuidar, porque se a gente for parar, a gente não tem motivo algum para sentir raiva das outras pessoas. Mas como você pode falar isso? Poxa, é só olhar a live que eu falei ontem, assumindo um princípio de que ninguém te deve nada, não vai ter motivo para sentir raiva de ninguém. Eu não estou aqui falando para a gente não se irritar e não se irar contra princípios negativos, né? Poxa, eu sou o primeiro a levantar a bandeira de que a gente lute pelos nossos ideais, né? Então, poxa, eu vejo ali uma pessoa, né, querendo tomar uma atitude errada que vai ser injusto com uma outra pessoa, é óbvio que você deve se levantar, você deve defender, você deve, né, estar ali, de certa forma, colocar uma energia para evitar que aquilo ali aconteça. Mas eu estou falando aqui especificamente de afetações, aquele descontrole, aquela coisa que tu diz, mas eu sou assim. Pois tu é assim nada, né? Tu escolheu ser assim, né? Tu aprendeu esse hábito de ser assim, isso não está te levando a lugar nenhum, isso só te prejudica, isso estraga o teu dia, faz com que tu não consiga se relacionar bem com as pessoas, faz com que tu não consiga performar dentro do teu trabalho, né? E aí tu encara aquilo ali como algo normal. Não, isso é da minha natureza, aí alguns falam até, isso é o meu temperamento. Isso não tem nada a ver com temperamento. Isso é algo realmente que tu está se deixando dominar. Por quê? Por causa de tudo aquilo ali que eu falei ontem, né? A gente acredita que o mundo nos deve alguma coisa e que as coisas têm que sempre sair do jeito que eu acredito que tem que ser. E quando não sai, eu me irrito, eu fico irado, né? Eu acho que eu tenho que sair chutando balde com todo mundo, né? Então esse é outro tipo de má inclinação do qual a gente também deve estar sempre consciente para que a gente não deixe, né, a nossa vida se prejudicar, né? Muitas vezes esse destempero acaba fazendo com que a gente tome atitudes das quais a gente vai se arrepender por um resto da vida. Então isso também é muito importante da gente mapear. Sexto ponto também que é muito importante dessas más inclinações é a má inclinação da inveja, né? Essa inveja eu sempre cito aqui uma situação, né, recorrente nos dias de hoje, que é aquela coisa da comparação, principalmente nas redes sociais. Eu olho para a vida dos outros, a vida dos outros é linda e maravilhosa, eu parece que não sei que a vida ali, né, do Instagram é uma versão muitas vezes editada, né, mas além disso, né, eu sequer precisaria estar se preocupando se a pessoa está ali postando o que é real, se não está postando o que é real. Basta eu deixar de ser invejoso que eu vivo bem com isso. Aí qualquer coisa que a pessoa vai postar não tem problema nenhum. Por quê? Porque na vida realmente não existe essa linearidade, né, essa equivalência, né, essa equidade, digamos assim, das quais as pessoas acham que precisa ter, né? Todos somos iguais. Não vai ser. Poxa, financeiramente vai ter pessoas que vão estar melhor que você, né? Sei lá, intelectualmente vai ter pessoas melhor que você, esteticamente vai ter pessoas melhor que você, moralmente vai ter pessoas melhor do que você, assim como você também deve estar num grau, em algum nível melhor do que outras pessoas. Mas o que tem de errado nisso? Eu estou tornando um ser humano menos digno por dizer que ele é inferior em alguma área? Poxa, eu sou sempre defensor aqui de olhar para a vida como ela é. Se eu não me reconheço de repente realmente como uma pessoa inferior numa determinada área da minha vida, poxa, é óbvio que eu não vou progredir, né? Porque eu acho que eu simplesmente por eu ser um ser humano,
né, eu já sou digno de estar no mesmo nível das pessoas que realmente ralaram mais do que eu para ter mais conquistas. Então, esse tipo de má inclinação chamada inveja, como que a gente deixa de ter? Parando de ficar querendo ter a vida do outro. O outro tem a história dele, ele tem as conquistas dele, ele tem as escolhas dele, tá tudo bem. Eu tenho as minhas e aí eu não preciso ter problema com isso, né? Então, como que a gente identifica quando a gente está fazendo esse exame de consciência, né? A gente identifica isso realmente percebendo, né? Que é aquele exercício que eu dei anteriormente, né? A gente vai percebendo no nosso dia a dia, né, algumas coisas que se repetem, né? Aquele tipo de pessoa, como é que tu repara realmente se tu é um sujeito invejoso? Ah, tu não tá num relacionamento ali, né? E aí tu fica dando discursos de, não, veja bem, eu não quero, né, me relacionar, né? Eu estou muito bem assim. Aí chega lá a Mariazinha, o Joãozinho te contam, né, com o convite de casamento dele. Aí aquilo ali vai tomando no teu peito um certo tipo de inveja, né? Porque, poxa, eu não tô nesse relacionamento, eu queria estar num relacionamento e aí no fim das contas eu fico pregando um discurso que eu não quero estar. Aí chega alguém e me convida para o seu casamento, eu fico ali com aquele tipo de inveja no meu peito. Da mesma forma, às vezes é para as questões materiais, né? Então, sei lá, tu tá ali dizendo, não, eu estou bem aqui, né? Com o meu Numile, né? Não preciso, né? Aí chega alguém e te conta que comprou um carro, aí fica aquele movimento no teu peito de inveja, e aí tu sai dizendo coisas do tipo, ah, mas também, né? Mas também fez isso, mas é porque fez tal coisa. Ah, mas também porque é herdeiro, né? Porque foi o pai dele que ajudou. Ah, mas também fez coisa errada, por isso que conquistou. Esse tipo de movimento, né? No fim das contas, a gente tem que dar nome para ele. Isso se chama inveja, né? E por fim, não menos importante, talvez um dos mais importantes, é uma última má inclinação, que é a 7ª má inclinação, que é a questão da soberba e arrogância, que essa aí por si só já acaba, né, dizendo, né? É aquela coisa da gente achar que a gente é a bolacha mais recheada do pacote, né? Aquela coisa que te faz se achar superior aos demais, né? Que no fim das contas acaba entrando nesse tal do vitimismo, né? Que é quando eu acho que todo mundo me deve tudo. Então isso é um tipo de soberbo, isso é um tipo de arrogância, de achar que tu não precisa fazer nada para poder ter conquistas na vida, né? Conquistas, quando eu falo, não só material, não só financeira, mas uma conquista moral, uma conquista também de virtudes, né? Dessas virtudes das quais a gente está falando aqui o tempo todo. Então, essas são as 7, né? As 7 más inclinações das quais tu vai mapear no teu dia a dia quando tu for fazer esse exame de consciência no final do dia, né? Então, é dessa forma que tu passa a se conhecer. Não existe outro. Isso aqui praticamente é uma aula de autoconhecimento. Tudo que eu falei aqui agora praticamente é o que tu precisa saber em relação a você, porque se tu se conhece de verdade, se tu entende, se tu coloca um espelho na tua cara e entende realmente quais são os defeitos, os vícios pelos quais tu precisa lutar, tu vai entender aonde tu precisa atuar, né? Então, isso a gente faz para lutar contra esses fatores negativos, né? Diferente do que muitas pessoas falam por aí, né? Às vezes é uma análise, a pessoa quer usar ferramentas tipo análise SWOT, né? Ah, vamos mapear aqui quais são tuas forças, quais são tuas fraquezas, as oportunidades, as ameaças. Isso aí funciona muito bem para a empresa. Para nós como pessoas, no nosso dia a dia, isso aí não funciona. O que funciona é fazer esse exame de consciência. É um exercício simples, mas que tu precisa fazer todo santo dia para que depois de um tempo tu comece a observar, poxa, isso aqui eu preciso mudar, né? Aí, né, se tu começa a dar nome aos bois, né? O simples fato de tu dar nome aos bois, como a gente fala, né, naquela frase, já começa a evoluir, né? Aquilo que tu não percebe não pode ser mudado, né? Se tu não sabe de onde vem esses teus vícios, essas tuas más inclinações, tu não consegue melhorar, né? Agora, quando tu tá ali diante disso, tu começa a observar, tu começa a mapear, tu começa, poxa, de novo isso, de novo eu fiz aquela brincadeirinha de mau gosto, aí tu começa a se colocar numa postura de matar isso realmente na tua vida. Tu começa a se orientar na vida ao invés de ficar só reagindo ali, né? E essa reação automática é o que no fim das contas gera o que eu falava na live de ontem, que é a vitimização. Quando tu mapeia isso, tu começa a ter um chão para pisar, tu tá se olhando no espelho, tu tá entendendo para onde tu precisa ir, né? Então, quando a gente mapeia isso, a gente entende o que a gente precisa para conquistar esse avanço, né? A gente mapeia, né, o que a gente precisa mudar para conseguir avançar na vida.
Então, poxa, se tu juntar isso com as outras orientações que eu dei em umas outras lives aqui, né? De, poxa, trabalhar realmente, fazer o teu melhor trabalho, servir aos outros, realmente, ser uma pessoa útil que gera valor na vida das outras pessoas através das tuas atitudes, do teu trabalho, né? Se tu ficar sem reclamar, né? Porque eu sei que tu que tá me assistindo agora, tu nunca conseguiu ficar 7 dias sem reclamar, mas quando tu mapeia isso, tu pensa, poxa, o problema é que eu sou um reclamão, então agora eu vou ficar aqui um bom tempo sem reclamar para criar esse hábito. Tu começa realmente a se desenvolver, tu começa a tocar naquilo que pode ser mudado de primeiro ponto, né? Aí depois que tu fizer isso, que é o simples, que é o básico que eu falo, aí tu vai começar a pensar em vocação, pensar em sentido da vida, tu quer inverter a ordem, né? Tu quer saber qual a tua vocação, né? Meu propósito, meu porquê, essas coisas que servem só para vender palestra, né? De empresa, que não muda ninguém, né? Palestrante vai lá no final do ano e faz uma palestra mais linda, olha só, para você ter o seu propósito, para você ter o seu porquê, comece pelo seu porquê, Simon Sinek, né? 5 milhões de visualizações no YouTube. Dá uma coceirinha, né? Ali não serve para nada, porque não tem, é uma síntese muito confusa. É como se fosse uma excitação, né? A pessoa está com fome, ela vai lá, né? Mata a fome e depois ela está com fome de novo, né? Por quê? Porque não resolve, essa coisa só da motivação, né? Meu propósito, meu porquê. Isso aí vem depois de tu construir realmente uma personalidade, depois de tu construir um amadurecimento. Senão não é sólido, senão é castelo à beira de abismos, como eu estava falando por aqui. Primeiro eu mapeio e entendo realmente o que está me atrapalhando, e aí eu começo a fazer as mudanças de fato, né? Que vão ser significativas, que vão me tornar uma pessoa realmente mais temperada, mais prudente, mais forte, né? No sentido de fortaleza, né? Mais justa. Aí eu começo a edificar virtudes, aí eu posso começar a olhar para coisas maiores, como o propósito, como o tal porquê que vocês tanto querem. Tá bom? Então, para isso, eu só preciso que você se comprometa a fazer o exercício, né? 2, 3 minutos por dia, isso não vai matar, isso não vai tirar nada da tua vida. Faz isso ao longo de 2, 3 meses, todo dia olhando para ti, todo dia olhando, né, para aquilo que tu precisa melhorar, para aquilo que tu precisa mudar. Faz isso, se compromete a fazer isso, que essa é a única coisa que eu não posso fazer por ti. Eu posso fazer tudo aqui por ti, menos isso, menos essa tua parte. Faz isso, busca isso, que eu tenho certeza que vai te ajudar, e eu tenho certeza que vai te ajudar a evoluir como pessoa, como ser humano, como profissional no fim das contas, tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa live número 150 no dia 15 de março, espero que tenham gostado, compartilhem, comentem, curtam, e amanhã novamente estaremos aqui no sábado, se Deus quiser, às 7h30 para mais uma live, para a nossa live número 151. Então é isso, desejo a todos um ótimo começo de sexta-feira e um ótimo final de semana também a todos, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.